Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, agora com a audição da senhora doutora Ana Paula Ferreira Lourenço, candidata a membro da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que eu começo por cumprimentar, agradecendo a disponibilidade para, num tão curto espaço de tempo, poder ter respondido afirmativamente a este pedido de audição, que, como sabe, é legalmente exigível, e darei de imediato a palavra à senhora doutora para, querendo fazer uma exposição inicial, independentemente de o seu currículo vitae e a sua aceitação da candidatura ter sido atempadamente distribuída por todos os senhores deputados e senhores deputados, alguns que nos estão a seguir via Skype, atendendo às atuais circunstâncias de funcionamento do Parlamento, e depois darei a palavra aos grupos parlamentares que queiram colocar ou usar da palavra para suscitar algum pedido de esclarecimento, depois devolverei a palavra à senhora doutora. Senhora doutora, tem então a palavra. Poderei tirar, peço desculpa, é mais confortável, de facto. Muito obrigada. Eu começo por cumprimentar todos e por agradecer, eu é que tenho que agradecer, de facto, estar aqui e poderem ouvir-me um pouco para, de alguma forma, também aferirem, para além do currículo vitae, enfim, a capacidade de vir a desempenhar as competências e as funções para que fui indicada, enquanto candidata, obviamente. Eu, como foi visto no currículo, sou licenciada em Direito, sou também mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Nessa universidade tenho feito algumas pós-graduações e alguns cursos breves e também um curso de especialização em Direito, Justiça e Cidadania no século XXI. Encontro-me atualmente a redigir a tese de doutoramento na área dos direitos humanos, mais propriamente ligada ao direito de participação das crianças nas decisões que lhe digam respeito. Na universidade onde me licenciei, fiquei desde logo a exercer funções de docência e ao longo destes anos tenho também, de alguma forma, colaborado com outras universidades e alguns institutos universitários a convite, sempre que se proporciona. Para além desta atividade mais letiva, digamos assim, tenho coordenado também pós-graduações e alguns cursos, enfim, feito aquilo que na academia é suposto que façamos, não é? De alguma forma promovermos conferências, congressos, jornadas sobre os mais variados temas. Desempenhei cargos de direção em órgãos académicos na Universidade Autónoma e tenho integrado alguns grupos de trabalho e algumas comissões, nomeadamente o Grupo de Trabalho para a Alteração da Lei Tutelar Educativa, onde representei a Ordem dos Advogados em 2009, e algumas dessas sugestões do grupo acabaram de integrar a lei em 2015. Tenho colaborado com universidades também ao nível de comissões de ética, nomeadamente agora no momento da Universidade Lusófona, e sou membro de alguns grupos, alguns deles internacionais, como um grupo que atualmente tem um programa para incentivar os Estados à justiça restaurativa, e este programa envolve 10 países, está ainda em curso e está a ser uma experiência bastante interessante. Para além do mais, integrei um gabinete ministerial e, portanto, no âmbito desse gabinete fiz assessoria jurídica, análise de diplomas, nomeadamente projetos de lei, propostas de lei, obviamente elaborando alguns pareceres. Exerci advocacia, embora agora, neste momento, esteja suspensa a meu pedido, e aí, claro, estive, enquanto advogada, participei em vários processos, contencioso administrativo, civil, penal, o que na altura ia sendo convocada. Ao nível da investigação, e, portanto, as minhas linhas de investigação têm sido o direito e o processo penal, em geral, direitos humanos e direitos fundamentais e direitos das crianças, e ao nível da proteção de dados, de facto, tenho também lecionado em algumas pós-graduações relacionadas com esta área já há bastantes anos. Creio que, assim, num breve resumo, isto serão aspectos que gostaria de evidenciar do percurso académico. Preocupa-me muito a proteção de dados, confesso. Creio que atravessamos neste momento
sem ser um pânico, mas creio que atravessamos neste momento, em virtude de diversas circunstâncias, um momento muito peculiar para a proteção de dados, alguns que advêm da tecnologia, que é uma inevitabilidade, traz-nos muitas vantagens, mas os perigos a ela associados também são muito evidentes. A inteligência artificial, que é, de facto, agora em junho sim, a Comissão, através do seu livro branco e depois da própria Autoridade Europeia, vieram manifestar a sua apreensão e trazer algumas orientações, e creio que a inteligência artificial, com todas as vantagens que tem, acabará por nos colocar numa situação que, a par da internet das coisas, nos faz temer que possamos estar a ser constantemente vigiados e monitorizados, e portanto é uma preocupação que creio que devemos ter, olhar de frente e com muito rigor, mas também com muita firmeza. Neste momento particular em que de repente parece que toda a nossa vida passou para o computador, não é? De repente fomos confrontados com esta epidemia, e não só as atividades a que estávamos habituados na nossa casa, no nosso pequeno reduto, nós com o computador e as nossas pequenas investigações, mas de repente ficámos com o trabalho no computador e nós nesta interação, também a escola, não é? Portanto toda a família se envolveu neste contexto, com o que isso pode significar ao nível da recolha de dados e da invasão da privacidade das pessoas que de facto têm que estar nestes contextos. E, sobretudo, também a preocupação que advém de ter sido muito súbito, ou seja, da comunidade não ter tido tempo de se preparar suficientemente e acautelar a sua presença. Por outro lado, os novos contextos em que somos confrontados ou nos quais somos envolvidos, de alguma forma podem transmitir à comunidade uma falsa sensação de segurança, no sentido em que muitas delas têm a ver com os contextos de intimidade. O que é que eu pretendia dizer com isto? Quando nós, nas redes sociais, mas não só, quando nós comunicamos com a família através da internet, por exemplo, quando nós comunicamos com os nossos pares através da internet, em situações em que nos sentíamos realmente muito confortáveis e à vontade, todos estes fatores vieram traduzir uma fragilidade ao nível da proteção dos dados. Se a isso acrescentarmos alguns ventos que nos chegam, tanto de oeste como de este, não é? Alguns até dentro da própria União Europeia, talvez tenhamos de facto que ter muito rigor ao nível da proteção de dados, porque o presente nós vamos conhecendo, mas o futuro muito próximo, que se começa a evidenciar, pode gerar muita preocupação ao nível da própria proteção de dados, e isso nós cada vez vemos mais ao nível de não só Estados de fora da União Europeia, mas dentro da União Europeia, numa tentativa de fazer, por exemplo, a monitorização dos cidadãos através de geolocalização e outras situações similares, e quando alguns países têm mais capacidade de exercer pressão sobre os outros e têm menos rigor no que diz respeito à tutela dos dados pessoais, creio que nós temos que pensar em acautelar-nos e em ser muito rigorosos no modo como lidamos com a proteção de dados. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Vou então dar a palavra aos senhores deputados, começando pela senhora deputada Catarina Marcelino. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria fazer um cumprimento especial à doutora Ana Paula Lourenço e agradecer-lhe a vinda aqui. É um gosto estar consigo aqui nesta candidatura. O seu currículo, eu acho que fala por si, pela sua experiência e dedicação à questão dos direitos humanos, e eu considero que é muito importante ter alguém especializado na área dos direitos humanos, direitos fundamentais, numa posição como esta, porque a informação sobre cada cidadão e cada cidadã é muito importante, a proteção dessa informação naquilo que é um sistema democrático. Uma democracia tem o dever de zelar pelos direitos e pelos dados e pela informação de cada uma das pessoas.
A sua intervenção sobre a questão das novas tecnologias é muito pertinente, porque de facto esse é um grande desafio que se coloca neste momento. Há 20 anos atrás nós não tínhamos estes desafios, não tínhamos esta realidade e, como disse bem, esta pandemia também nos acelerou uma relação ainda de maior proximidade e intimidade, permitam uma expressão, com as tecnologias e a circulação de informação. Por exemplo, este ano, só para dar aqui um exemplo que obviamente está protegido, mas é um exemplo, todas as matrículas das crianças no nosso ensino público são feitas pela internet. Isto nunca tinha acontecido antes. É óbvio que nós temos a confiança no nosso Estado e, portanto, no nosso Ministério da Educação, nos nossos sistemas, de que estes dados estão protegidos. Mas há outro tipo de informação que também circula, nomeadamente nas compras online. Não são só as redes sociais, são as compras online, a informação que nós às vezes inadvertidamente colocamos nos computadores, que acabam por circular, e sabemos, como eu penso que disse de uma forma não direta, houve momentos atensos em eleições que houve aproveitamento e compra e venda de dados que influenciaram resultados eleitorais. Portanto, estamos perante uma matéria extremamente importante e e cada vez com uma centralidade maior naquilo que é o nosso sistema de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Agora, eu queria-lhe colocar duas questões neste sentido. Por um lado, queria-lhe perguntar como é que vê a nossa Comissão de Proteção de Dados, por um lado, tendo em conta a nossa legislação, que também sofreu alterações há relativamente pouco tempo, como é que vê o funcionamento deste sistema e a sua maior otimização, como é que nós podemos otimizar o mais possível dentro da legislação que temos esta Comissão. E a outra questão, que é talvez a que eu considero também muito importante, é como é que a Comissão pode ter uma relação de maior proximidade com os cidadãos, porque é importante que os cidadãos e as cidadãs saibam que esta Comissão existe e que há uma comissão que protege os seus dados. E como é que esta informação pode passar? Porque um dos aspectos, quando estava a preparar esta audição, me saltou à vista foi, e permitam uma expressão porque não encontro outra, a má qualidade, por exemplo, do site da Comissão. Isto pode parecer que não tem importância nenhuma, mas tem toda a importância, porque uma Comissão que protege os dados dos cidadãos tem que ser uma Comissão capaz de comunicar de forma direta, de forma objetiva e numa linguagem que os cidadãos compreendam e percebam a importância da Comissão na defesa dos seus direitos. E, portanto, gostaria depois, se pudesse, um pouco explanar sobre estas duas questões. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento a senhora candidata, a quem congratulo pelo currículo francamente primoroso que tem. E queria-lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, tendo aqui em atenção que a senhora doutora refere no currículo, está mencionado que tem lecionado pós-graduações em proteção de dados e direito à privacidade, designadamente também no que respeita à proteção de dados de crianças, e nós temos agora, esta primeira comissão tem em cima da mesa a especialidade também das alterações aos abusos sexuais de menores, portanto, e que tem muita conexão também com toda a matéria de proteção de dados e a nível da própria, em termos de internet. Eu pergunto-lhe o que é que acha importante, que medidas considera importantes serem introduzidas na legislação nacional, de modo a que as nossas crianças sejam protegidas no mundo digital. Portanto, esta é a questão que lhe coloco. Pergunto-lhe também, porque há uma dicotomia entre a nossa proteção de dados, mas também a negação dos dados a que temos direito.
e das informações a que temos direito. E isso também me preocupa muito. Preocupa muito designadamente, e tenho-me confrontado com isso na vida prática, que um cidadão, por exemplo, queira ter acesso aos seus dados clínicos num hospital, designadamente para intentar, por exemplo, um processo por negligência médica ou por responsabilidade médica, e que o hospital se recuse a dar ao próprio os seus dados clínicos, invocando a invasão de privacidade e a proteção de dados do próprio. Isto, para mim, é, enfim, só por uma suprema ironia, para não me referir de outra forma. Como compatibilizar, portanto, esta sistemática recusa que temos vindo a assistir por parte de muitas, designadamente por parte da administração pública e da administração hospitalar, com gravíssimos prejuízos para o cidadão, e que permite, inclusive, depois poder fazer a alteração das próprias informações a que temos direito. Também, não só ao próprio, porque tem sido dado, e o próprio tem que requerer à CADA para que seja autorizado o acesso aos seus dados clínicos, e enquanto requer e não requer, passam-se meses, portanto, isto é um total absurdo. E também na questão relativamente aos herdeiros, ou seja, quando a pessoa vem a falecer e os herdeiros também, por qualquer motivo, querem requerer as informações clínicas e o hospital nega, sabendo nós que o decujus, que os herdeiros do decujus assumem precisamente, a senhora doutora é licenciada em Direito, é mestre de resto, portanto, assumem a função, assumem o papel e o estatuto do falecido. E estas informações têm estado a ser negadas. E preocupa muito esta negação de informações e de dados a que temos direito sob as vestes de uma pretensa proteção dos nossos direitos, liberdades e garantias, designadamente dos nossos dados. Perguntar-lhe também o que pensa relativamente à deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, à deliberação 2019-409, à deliberação que foi emitida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, a deliberação de 2019/494, que entendeu desaplicar de uma forma abstrata, geral e abstrata, vários artigos da Lei 58/2019, de 8 de agosto, que foi aprovada neste Parlamento, com o argumento, e passo a citar o que consta desta deliberação, designadamente na sua linha A, portanto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados fixa o entendimento de que determinadas normas desta lei são manifestamente incompatíveis com o direito da União, centrando por ora a sua atenção sobre aquelas disposições que, pela sua relevância e frequência de aplicação, suscitam a premência da adoção formal de tal entendimento. E, na sua linha B, que com o fundamento do princípio do primado do direito da União Europeia e nos demais argumentos que a seguir se expõem, portanto, e depois vem a própria deliberação, desaplicará em casos futuros que venha a apreciar relativos a tratamentos de dados e às condutas dos respectivos responsáveis ou subcontratantes as seguintes disposições, e depois refere aqui vários artigos, portanto, da Lei 58/2019, que entende não aplicar, e eu pergunto-lhe o que pensa sobre esta deliberação, o que pensa sobre enfim, a legitimidade que uma entidade administrativa tem para desaplicar uma lei que foi aprovada no Parlamento e que, tanto quanto sei, se a memória me não falha, a inteligência me não implica, só o Tribunal Constitucional poderá vir a declarar a sua inconstitucionalidade com força obrigatória geral, como nós chamemos. Portanto, o que pensa desta questão. E, por último, e desejando-lhe as maiores felicidades na eleição de sexta-feira, perguntar-lhe se tem consciência da falta de meios da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da falta dos recursos, da falta de funcionários, e que se isto também não está na base de muitas das críticas que têm sido dirigidas a esta Comissão, a esta entidade, pelas demoras na resposta
porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados trata matérias urgentes, portanto, sobre o qual tem que recair rapidamente uma decisão, um despacho. E se tem noção destas, portanto, da falta de meios com que, se for eleita, como todos nós desejaremos, se vai também confrontar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Doutora para prestar os esclarecimentos. Muito obrigada pelas questões que foram colocadas, todas elas muito pertinentes. Eu começaria então talvez pela ordem, embora haja aqui pontos de contacto e, portanto, é provável que em alguns aspectos não siga exatamente a ordem. A Sra. Deputada Carolina Marcelino, Catarina, peço imensa desculpa, Catarina Marcelino, peço desculpa. No que diz respeito à CNPD, como é que eu vejo a CNPD, o novo formato da CNPD? Eu diria que, olhando para todo o regulamento, essa é, porventura, a situação que mais incómodos, à partida, mais incómodos me traz. Eu compreenderia este novo figurino de uma autoridade nacional que deixasse de ter uma intervenção prévia e apenas fiscalizadora, se nós já tivéssemos atingido um grau de maturidade da comunidade no que diz respeito à consciência da fragilidade dos seus dados e à consciência do valor que os seus dados têm e das consequências que um tratamento, que uma recolha e que um tratamento indevido possam causar, eu compreenderia. De facto, não compreendi esta opção ao nível da União Europeia e não compreendo. Creio que os dados hoje são um negócio e não é à toa que se diz que os dados pessoais constituem um novo petróleo, não é? Porque, de facto, movimentam um volume de negócios muito significativo e, para além de movimentarem um volume de negócios muito significativo, o rastreamento dos mecanismos destas transações muitas vezes estão dificultados. E, portanto, neste contexto, colocar uma autoridade nacional a atuar após, já não tem que haver uma solicitação prévia de verificação de requisitos, etc. E, portanto, passar a ser apenas meramente fiscalizadora, de facto, eu entendo que no contexto atual não é o ideal. Estou convencida que após este primeiro momento que temos agora seguido, em que me parece que é mais de sensibilização relativamente a alguns aspectos do que propriamente uma fiscalização dura, após este momento, estou convencida que se tivermos meios suficientes, porque efetivamente, comparando com as autoridades de outros países, autoridades nacionais de outros Estados, com uma dimensão populacional mais ou menos idêntica à nossa, nós verificamos que estamos muito aquém daquilo que é a média. E essa é uma grande preocupação. Mas estou convencida que quando começarmos a fazer uma fiscalização mais efetiva, assim, nós estou a falar em tese, porque, enfim, não sabemos o que vai sair daqui na sexta-feira, mas em tese, quando Portugal começar a ter uma fiscalização mais efetiva, que, de facto, nós vamos confrontar-nos com muitas situações de violações de dados pessoais e algumas delas já não vão permitir, de alguma maneira, um retrocesso, não é? São violações que definitivamente se sedimentaram e, portanto, o que as pessoas poderão fazer, o que será pedir indemnizações, etc., mas que não será suficiente. E preocupa-me, de facto, é o figurino que temos, não há volta a dar, de facto, o parecer prévio, existem muito pequeninas situações e preocupa-me efetivamente, creio que terá que existir uma fiscalização muito efetiva e, eventualmente, ser-se muito rigoroso, eu não quereria dizer duro, mas talvez até ser-se bastante duro, obviamente com bom senso, do que diz respeito à aplicação de coimas, sobretudo quando se tratar de determinadas empresas que tinham a obrigação de ter muito conhecimento e muito aprimorado das suas obrigações. Isso, de facto, preocupa-me. Como ter mais proximidade? Eu também concordo que a página, o site da CNPD não é apelativa. Não é apelativa, não parece, quer dizer, fica-me até mal estar a dizer isto assim, mas de facto concordo, sempre a entendi e não é operacional, não me parece ser operacional. Quer dizer, quem queira procurar uma informação perde-se um bocadinho, não consegue aceder às deliberações porque coloca palavras-chave, não é operativa, não é friendly, não é como se costuma dizer, não é de facto. E esse acho que é um problema, apesar de
haver programas e de vez em quando dedicados expressamente às crianças, não é? Nomeadamente no Dia da Proteção de Dados das Crianças, etc. Mas mesmo esses são um bocadinho antiquados, não são apelativos. Creio que essa é uma função a que a CNPD se deve dedicar. Porque se retiraram esta faculdade de intervir previamente, concederam ou mantiveram a possibilidade de emitir orientações e não só, mas também tem que pensar em estratégias de chegar à comunidade, nomeadamente às crianças, tal como foram as crianças que, do meu ponto de vista, fizeram a educação ambiental e a educação rodoviária através das escolas, evidentemente, mas foi, não é? Quando os adultos começavam a querer passar fora da passadeira, lá vinha a criança, enfim, apontar-nos o dedo e dizer, mas porquê é que não passas na passadeira? Ou quando não queríamos fazer a separação dos lixos, lá nos vinham dizer, mas tem de ser. Também ao nível da proteção de dados, de facto, eu acho que as crianças têm um potencial imenso de sensibilização. Assim consigam as escolas também fazer esse papel. E a Comissão Nacional de Proteção de Dados aí terá, de facto, também creio, uma função que pode exercer com estes constrangimentos, que é uma falta de meios e tem que os direcionar a outras tarefas, mas que pode ser feita através de muitíssimos mecanismos que não exigem necessariamente que as pessoas que estão envolvidas nos trabalhos da CNPD estejam presentes, lançar concursos a escolas, etc. Portanto, isso pode ser feito, parece-me que a CNPD aí tem de ter um papel muito importante. Portugal está pouco sensibilizado, do meu ponto de vista, isto é meramente subjetivo, pouco sensibilizado para esta temática. Eventualmente, houve aqui um lapso temporal que poderia ter sido aproveitado com um pouco mais de vigor, entre, enfim, a entrada em vigor, ou pelo menos entre 2016 e 2018, que talvez não tivéssemos tido enquanto país. E a culpa não é só do Estado, as universidades também fizeram muito pouco a esse nível neste tempo e, portanto, parece-me que se perdeu um bocadinho, andou-se ali um bocadinho em compasso de espera que poderia ter sido mais bem aproveitado, mas de qualquer forma não é uma guerra perdida, não é? Não é uma guerra perdida, mas concordo em absoluto que há muito a fazer na capacidade que a Comissão tenha de chegar à comunidade. Quanto à senhora deputada Mónica Quintela, como proteger as crianças no meio digital? Pois, nós tivemos que definir uma idade para a prestação do consentimento e foi determinado que seriam os 13 anos, dentro da idade que o próprio regulamento permitia. Eu, como já disse, a minha tese de doutoramento está a ser elaborada no âmbito do direito de participação das crianças, embora ao nível das crianças que pratiquem delitos e, portanto, uma participação efetiva no processo de responsabilizador e educativo, mas não escondo que a minha ideia no que diz respeito às crianças e à sua dignificação tem que ser também muito a lhes conferir visibilidade. Tem que ser um processo paulatino. Tem que ser um processo paulatino em que todos temos que estar envolvidos, não é de repente dizer a criança tem direito à participação sem que ela tenha sido educada para essa participação. Portanto, não entrando não questionando a idade que foi determinada e que, em tese, não me parece desadequada, eu penso que é muito difícil proteger as crianças na internet sem, sobretudo, duas situações. Uma grande fiscalização por parte dos pais, aliás, três, se me for permitido, uma grande fiscalização por parte dos pais, uma grande sensibilização da comunidade em geral, para a necessidade de as proteger, e isso significa uma grande fiscalização de todos os meios onde elas estão envolvidos. Não me recordo exatamente o ano, mas recordo-me do conteúdo de não gosto muito de falar de estudos quando não me lembro de quem é que os fiz. Fica assim uma coisa um bocadinho vaga, mas recordo-me, creio que foi até uma universidade, mas, como digo, não estou segura, uma percentagem dos acessos indevidos por parte de crianças a sites que não são próprios para a idade eram feitos a partir das escolas, a partir dos computadores das escolas. Portanto, isto significa que elas estão nas escolas sem uma monitorização eficaz, não é? Portanto, este seria o segundo vetor. E o terceiro vetor tem que ser a sensibilização das próprias crianças. Não vejo, podemos colocar filtros,
podemos obrigá-las a dizer a idade, podemos obrigar a exigir que da parte dos pais haja de facto um consentimento, mas tudo isto são mecanismos que podem ser contornados e nós sabemos a capacidade que as próprias crianças têm, não é, de inventar modos de... muitas crianças sabem mais de informática do que os adultos que são pais, não é? E, portanto, nesse aspecto, teria que ser, penso eu, sobretudo, estes 3 vetores. Quanto à negação do acesso aos dados, as notícias, de facto, confirmam todas elas o que a senhora deputada nos trouxe aqui, esse panorama que nos trouxe. Mas essas situações têm que ser transmitidas à CADA no sentido de podermos aceder a determinados documentos se se tratar de administração, mas também têm que ser reportadas à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Porque, de facto, tanto o regulamento como a lei de execução estabelece normas que impõem o direito de acesso aos dados pessoais de uma forma eficaz, de uma forma rápida e de uma forma sem entropias, e nós verificamos que na prática isso não está a acontecer. Não está a acontecer. Deve-se, porventura, também a uma fraca informação por parte de quem está à frente dos serviços que deveriam disponibilizar essa informação. Muito receio, porque, pegando no que a senhora deputada há pouco dizia, a intervenção prévia da Comissão Nacional de Proteção de Dados que existia anteriormente tinha a vantagem que há pouco referi, que era de alguma forma fiscalizar os requisitos para que se pudesse fazer essa recolha e esse tratamento, mas também tinha uma outra capacidade que se perdeu agora, que era conferir segurança àqueles que tinham que fazer essa recolha e esse tratamento. E, portanto, neste contexto em que não tem o respaldo de alguém que vá verificar se os procedimentos estão corretos, apesar dos códigos de conduta e de todos os outros mecanismos que o próprio regulamento criou, mas quando não se tem esse respaldo de uma entidade que de alguma forma afira e que afirme, sim, este é o meio adequado, eu acredito que haja também muito medo de algumas entidades em, de alguma forma, violarem a norma, em virtude das coimas que existem. Claro, exige é que também da nossa parte, de todos nós, uma reação, o conhecimento dos nossos direitos e uma reação. Mas essas são, de facto, situações que não são, tanto quanto sei, raras. Não são raras. Quanto aos dados pessoais dos falecidos, das pessoas falecidas, o regulamento tem normas também a esse respeito e eu creio que muita da informação que é recusada tem a ver com uma ideia que se instalou que só poderá haver acesso a esses dados desde que quem faleceu tenha previamente prestado o consentimento. Isso não é assim em todas as situações, mas é essa ideia que já ouvi pessoas que me reportam, fui pedir, uma pessoa até me reportou que foi pedir uma certidão de óbito. A pessoa tem que ter uma certidão de óbito, há obrigações legais que tem que cumprir e, portanto, precisa de ter documentos que lhe permitam de alguma forma exercer esses direitos, mas creio que volto a dizer, há, do meu ponto de vista, uma grande falta de informação de quais são os mecanismos para que se possa aceder. Eventualmente, poderá também, e isso eu não posso aferir porque desconheço, ao nível da comunicação das entidades, sim, tenho verificado, pelo que me vão reportando algumas pessoas, que há um deficiente conhecimento e, portanto, uma grande dificuldade em apresentar os dados, com muito receio também das coimas que possam advir. Eventualmente também, nós não podemos deixar de nos lembrar que estas organizações, ou muitas delas, têm que ter encarregados de proteção de dados. Não é? E, portanto, se alguns operativos, digamos assim, podem não ter conhecimento sobre esta matéria, é suposto que os encarregados de proteção de dados, de alguma forma, estejam presentes e acompanhem estes processos, que é isso que diz a lei. Quanto à deliberação, eu confesso, não tenho presente o teor desta deliberação. Do que me transmitiu causa-me estranheza, mas não conheço e, portanto, gostaria de não tecer grandes comentários sobre ela, sob pena daquilo que estou a dizer poder, enfim, ser dito de uma forma leviana, não é? Causa-me estranheza do que me transmitiu, mas, de facto, não conheço. Pois, sobre a falta de meios, já disse que tenho consciência de que todos os membros que estão agora na Comissão estão a trabalhar muito,
Tenho consciência, como disse, que há uma grande disparidade entre os meios que atualmente tem a Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando comparado com autoridades nacionais de outros Estados, e que eventualmente haveria necessidade de se repensar, mas enquanto não for repensado, cada um dos membros que estiver nesta Comissão assumiu uma missão também e terá que fazer aquilo que lhe for possível dentro do contexto. Agora, que poderá traduzir-se em grave prejuízo para os titulares dos dados, sim, até porque o núcleo de matérias relativamente aos quais a Comissão Nacional tem que exercer fiscalização é muitíssimo variado, é muitíssimo abrangente, e quanto maior sensibilização houver da comunidade, estou convencida que muito maior será a convocação da própria Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Agradeço, em nome da Comissão, quer os esclarecimentos que nos prestou, quer, como já tinha referido no início, a sua disponibilidade num tempo tão curto para poder estar presente nesta audição. Agradeço também às senhoras e senhores deputados as questões que colocaram. Será comunicada ao Sr. Presidente da Assembleia a realização desta audição, que preenche os requisitos necessários para a eleição que terá lugar na próxima sexta-feira aqui no Parlamento. Muito obrigado, Sra. Doutora. Peço aos senhores deputados que não saiam da sala, que ainda falta mais uma audição